Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a trigonometria no triângulo retângulo. Isso é a introdução para o estudo da trigonometria de modo geral. A trigonometria no triângulo retângulo embasa o que nós vamos ver na sequência, que é a trigonometria no ciclo. Bem, quando a gente fala em triângulo retângulo, penso que está claro para vocês o que é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo interno de 90 graus. Bem, nesse triângulo aqui, nós colocamos um dos ângulos, um ângulo qualquer, um ângulo alfa. Então, a partir desse ângulo alfa, nós temos o cateto adjacente ao ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, nós podemos elencar algumas razões. As razões trigonométricas são as primeiras que nós vamos analisar. Então, as razões trigonométricas, nós temos o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Nós temos o cosseno deste ângulo que nós estamos analisando, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nós temos a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Além dessas razões trigonométricas, nós temos também o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Esses são os elementos, num primeiro momento, que nós vamos analisar no triângulo retângulo. Para nós trabalharmos com as razões trigonométricas, nós precisamos lembrar de uma tabela dos ângulos notáveis. Essa tabela ela trabalha na forma de ou fracionário ou de número irracional. Tá? Ela não trabalha com decimais, essa tabela. Então, nós temos aqui os ângulos de 30, 45 e 60. São esses, no primeiro momento, que nós vamos usar. Num segundo momento, nós vamos ampliar essa tabela para todos eles, para uma volta completa no ciclo, que daí seria a trigonometria no ciclo trigonométrico. Mas vamos a esse primeiro que nós vamos estudar. Então, nós temos o seno. De 30 graus é 1 meio, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. O cosseno, de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 e de 60 graus é 1 meio. A tangente, de 30 raiz de 3 sobre 3, de 45, 1 e de 60 raiz de 3. É bom gravar essa tabela. Tá? Bem, vamos a um exemplo. Observe. Calcule o valor de x no triângulo. Ó, nós temos aqui no triângulo, esse é o ângulo de 90 graus, né? Nós temos o triângulo. O ângulo está aqui. Essa é a medida da hipotenusa. Este aqui é o cateto oposto. O que eu quero determinar é a medida do cateto oposto. Se eu quero determinar a medida do cateto oposto, como é que eu faço o cálculo para determinar esse valor de x? Uso a função seno, porque o seno traz cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o ângulo aqui? O ângulo é 60 graus. Quem é o cateto oposto? Cateto oposto é o x. Quem é a hipotenusa? 3. Quanto vale o seno de 60? O seno de 60, olha aqui na tabela, raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a x sobre 3. Esse 3 que está dividindo vem multiplicando, então eu vou dizer que x é 3 raiz de 3 sobre 2 unidade metros. Este é
o valor da medida do cateto oposto. Claro que nesse caso nós podíamos também determinar a medida do cateto adjacente. Se eu quiser saber essa medida aqui, eu usaria o cosseno. Faria o mesmo procedimento, claro que com os valores relativos ao cosseno aqui na tabela. Vamos ao segundo exemplo. Calcule os valores de x e y no triângulo. Observe o triângulo. Nós temos dois triângulos aqui, né? Um triângulo mais interno, que é este aqui, com um ângulo de 60 graus, e outro triângulo mais externo com um ângulo de 30 graus. Como é que a gente determina os valores de x e y? Se vocês perceberem, nós podemos fazer o seguinte. Eu posso pegar um triângulo, vou marcar aqui em vermelho, esse triângulo mais interno, certo? Esse triângulo mais interno, esse de vermelho, ele tem o cateto oposto x, o cateto adjacente y e o ângulo interno 60 graus. Cateto oposto e cateto adjacente, que razão trigonométrica nós usamos? Nós usamos a tangente. Então vamos lá. Tangente de 60 é igual cateto oposto x, cateto adjacente y. Quanto que é a tangente 60? Raiz de 3, lá na tabela. X sobre y. Isolando o x, nós temos que raiz de 3, y. Passo o y multiplicando. Esse aqui, deixamos aí. Bem, se nós formos para o outro agora, se você pensar, esse outro aqui, se nós pegarmos em azulzinho, nós temos um triângulo que forma um ângulo de 30 graus, o cateto adjacente é y mais 20 e o oposto é x. Então nós vamos para cá, que a tangente de 30 é igual cateto oposto x, cateto adjacente y mais 20. Quanto que é a tangente de 30? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. O x, para nós ficarmos com uma variável só, a variável y, nós substituímos o x por isto, que é raiz de 3y sobre y mais 20. Esta raiz de 3, com esta raiz de 3, posso cancelar. Ficamos aí. 3 que multiplica esse, aqui fica 1, né? Então fica 1 vezes este e 3 vezes este, fazendo a multiplicação cruzada. Então nós teremos 3y é igual a y mais 20. Passo o y para cá, fica 2y é igual a 20. Y é 10 metros. Bom, se o y é 10 metros, quanto que vale o x? O x vale raiz de 3y. Então, se nós pegarmos aqui e substituirmos o y por 10, nós teremos que x é 10 raiz de 3 metros. Esses são os valores de x e y. Vocês podem me questionar. Ah, mas eu não posso usar a raiz de 3, um valor aproximado? Apenas se o problema trouxer. Caso contrário, você deixa a raiz de 3 como sendo este valor. Alguns problemas ele traz, né? Ah, adote a raiz de 3, 1,7. Aí você usaria aqui a raiz de 3, 1,7. Neste caso, deixa assim.